Olá, eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e vamos dar continuidade ao curso Diplomacia e Relações Internacionais na Idade Média. A segunda aula divide-se em dois tópicos: a renovação da história política e a nova história da diplomacia medieval. Como explicado no primeiro encontro, ao longo do século XX, observa-se o recuo da história política e, consequentemente, da história da diplomacia. Também assinalamos a importância de trabalhos publicados em meados do século passado para o conhecimento acerca da diplomacia medieval. Contudo, tentamos demonstrar que tais estudos abordaram a diplomacia medieval condicionada ao modelo da diplomacia moderna, isto é, com a ênfase no surgimento das embaixadas permanentes, no conceito de soberania e privilegiando o Estado como protagonista das relações internacionais. Finalizamos a primeira aula indicando que há uma distância clara entre a produção dos anos 50 e 60 e a nova história da diplomacia, iniciada nos anos 90. Dito isso, convém problematizar os caminhos que contribuíram para os novos estudos sobre a diplomacia medieval. É um ponto consensual nos atuais balanços da área argumentar que a nova história da diplomacia resulta, em especial, do revigoramento da história política a partir dos anos 70. Vamos, então, caracterizar esse revigoramento. A renovação da história política tem raízes variadas, sendo uma das principais a incorporação de temas, métodos e abordagem das ciências sociais. Como exemplos, podemos citar o artigo de Jacques Legoff, A Política Será Ainda a Ossatura da História?, de 1971, que propõe que o caminho para o retorno da história política era assumir os métodos e abordagens da antropologia, e o capítulo de Jacques Julliard, em Faire l'Histoire, que na mesma direção enfatizava a necessária aproximação com a ciência política. A partir desses exemplos, podemos afirmar que a renovação dos estudos históricos sobre o político tem bases em outras renovações ocorridas nas áreas afins, posto que o próprio campo das ciências sociais sofreu mudanças significativas a partir de meados do século passado. Se as décadas de 70 e 80 podem ser delimitadas como o momento da história política renovada, convém lembrar que se trata do mesmo período de exposição das abordagens de Foucault e Bourdieu, do estabelecimento da ciência política e da renovação da antropologia política. Entendendo o político como inerente a toda a sociedade, a antropologia política forneceu outro ponto-chave para compreender o revigoramento da história política: a nova concepção sobre o poder. Nessa questão, como já pontuado, é inquestionável a influência da microfísica do poder de Michel Foucault e das proposições acerca do poder simbólico de Pierre Bourdieu. Um dos aspectos dessa nova leitura é a mudança da ênfase das investigações, deixando o estudo institucional do Estado para promover o estudo do poder, entendido como múltiplo e como relação social. Desta maneira, podemos afirmar que o político deixa de ser pensado como apanágio do Estado e passa a ser discutido através de múltiplas temáticas, que vão desde os antigos enfoques da história política, como a guerra e as instituições, a novos temas, como os cerimoniais, as crenças, a cultura política e as mídias. Ademais, a história política lança novas interpretações sobre o acontecimento, a curta duração, e insere em suas perspectivas abordagens de média e longa duração. É possível identificar o mesmo processo apresentado até então no que se relaciona aos estudos medievais. Nas primeiras décadas do século XX, o aparecimento de novas abordagens sobre a Idade Média, enfatizando investigações econômico-sociais e os trabalhos regionais, foi paralelo a novos estudos acerca do fenômeno político no medievo. Estes promoveram novas abordagens sobre a realeza, as monarquias e as relações de poder no sistema feudal, abordagens que, nas décadas seguintes, contribuíram para o alargamento do político. Tal face da história política da Idade Média pode ser exemplificada nas obras Os Reis Taumaturgos, publicada em 1924,
de Marc Bloch, e Os Dois Corpos do Rei, obra de 1957, de Ernst Kantorowicz. Os Reis Taumaturgos teve uma acolhida restrita entre os especialistas nos anos 20, e Marc Bloch não retornou à temática em textos posteriores. Contudo, para Jacques Legoff, o livro promoveu uma abertura de possibilidades de pesquisa para as futuras gerações de historiadores, principalmente pela abordagem da longa duração, das mentalidades, da antropologia política, da sacralidade régia, entre outros elementos até então distantes dos estudos políticos. Nesse sentido, Legoff conclui que a mensagem de Marc Bloch para o amanhã é o apelo ao retorno da história política, mas uma história política renovada, uma antropologia política histórica, de que os reis taumaturgos foram o primeiro e serão sempre o primeiro jovem modelo. Contudo, sem negar a importância da obra de Bloch e Kantorowicz para as reorientações do estudo do político no medievo, convém ter cautela em creditar a tais autores a raiz única da renovação da temática na Idade Média. Em outras palavras, a renovação da história política da Idade Média tem raízes importantes e variadas fora da historiografia dos análises. Para essa outra face da história política medieval, podemos citar a importância dos novos estudos da área da história do direito das instituições, da diplomática, da paleografia, da história social do Estado, da história da guerra, entre outras áreas, promovidos por pesquisadores como Antônio Manuel Espanha, Armindo de Souza, Raymond Cazelet, François Jotrin, Philippe Contamine, entre outros. Um exemplo que pode nos ajudar a compreender tais orientações é a obra de Bernard Guénet. Ao defender o doutorado em 1963, Guénet dedicou-se à promoção de uma nova história política e publicou uma série de artigos na temática, os quais culminaram na síntese As Tendências Atuais da História Política da Idade Média, de 1977, e na obra Política e História na Idade Média, de 1981. Ainda nesses anos, Guénet publicou O Ocidente nos séculos XIV e XV, Os Estados, em 1971, Uma Morte e uma Sociedade, O Assassinato do Duque de Orleans, em 23 de novembro de 1407, uma obra de 92, e Opinião Pública ao Fim da Idade Média, uma das últimas obras do autor, de 2002. Essas obras demonstram a variedade de temáticas e abordagens acerca da história política medieval. Em suma, Guénet serve como exemplo das diferentes referências da nova história política medieval, sobretudo na historiografia francesa, visto que tanto explorou temas tradicionais, como o Estado, as instituições e os acontecimentos, como integrou as contribuições dos análises da antropologia, investigando as mentalidades políticas e as cerimônias monárquicas. Assim, mesmo ciente das limitações de qualquer síntese, podemos afirmar que, a partir dos anos 60 e 70, constituem-se duas grandes linhas historiográficas acerca do político no medievo. Uma vertente, com maior influência dos análises da antropologia, pensa o político a partir das relações com a história cultural, enfatizando temas como cerimônias, gestos, discursos, símbolos, entre outros, ao passo que as relações político-institucionais aparecem como elemento secundário. Podemos inserir nessa linha, por exemplo, os trabalhos de Legoff sobre a realeza, de Georges Duby sobre a Batalha de Bouvines e de Alain Bourreau sobre as cerimônias e emblemas reais. A outra vertente está mais concentrada na história social do político, explorando temas como as instituições, as elites do poder, as sociedades políticas, a comunicação política, tendo maior proximidade com as questões da sociologia e da ciência política. Podemos inserir nessa linha, por exemplo, os estudos de Philippe Contamine sobre a guerra, de Jean-Philippe Genet sobre a gênese do Estado moderno e de Claude Gouvart sobre a justiça e a opinião pública. A partir dos elementos apresentados, a nova história política pode ser definida pelo seu avanço sobre temas como rituais e gestualidade, mas sem deixar de explorar o pessoal envolvido nas missões diplomáticas ou mesmo as instituições que assessoravam os monarcas. Ela analisa a dinâmica guerra e paz, porém usa crônicas, narrativas de viagens e outras fontes até então colocadas em segundo plano. Problematiza o uso da diplomacia pelo poder régio,
mas não limita sua abordagem ao Estado como único agente das relações diplomáticas. Nesse sentido, parafraseando a clássica obra de Jacques Le Goff e Pierre Nora, a nova história da diplomacia medieval constitui-se através de novos problemas, novas abordagens e novos objetos. Em relação aos estudos acerca da diplomacia medieval, a partir dos anos 90, observa-se uma significativa retomada das pesquisas e, acima de tudo, a diversidade das temáticas. Os trabalhos sobre a diplomacia medieval passam a estar relacionados a pesquisas sobre a circulação e uso de informações, as formas de negociação e gestão de conflitos, aos cerimoniais, ao detalhamento do perfil dos embaixadores, etc. Em meio a tais discussões, a tese de Stéphane Péquinot, O Nome do Roi, afirma-se como principal referência dos novos estudos acerca da diplomacia medieval e expressão dos acúmulos alcançados pelo campo em início do século XXI. Péquinot, ao longo do seu trabalho, discute a expressão práticas diplomáticas, que abrange as atividades de representação e negociação políticas em nome de um poder perante poderes estrangeiros, relacionada ao mesmo tempo aos métodos, aos homens, às instituições e aos valores. Essa perspectiva abre um amplo campo de pesquisa para os estudos medievais, colocando o pesquisador frente a diferentes problemas, os quais, por vezes, não aparecem nos estudos tradicionais sobre as relações diplomáticas, como métodos de negociação, os papéis da diplomacia em seus âmbitos social, cultural, econômico e político, os agentes envolvidos e os seus vínculos com o poder régio e as instituições do reino, a estrutura administrativa e institucional por trás das ações diplomáticas e as concepções, cerimônias e valores que envolvem a prática diplomática no medievo. Para finalizar essa aula, podemos estabelecer o seguinte quadro comparativo. Enquanto a história da diplomacia, produzida até os anos 60, pautava-se no protagonismo do Estado para a compreensão das relações internacionais do medievo, os novos estudos estabelecem como ponto de partida o distanciamento da centralidade estatal. Por exemplo, Moeglan e Péquinot, num dos livros mais recentes do campo, publicado em 2017, assinalam que a nova história da diplomacia e das relações internacionais na Idade Média deve ser pensada fora das categorias do Estado-nação, sendo necessário ressaltar a multiplicidade de detentores de autoridade no período medieval, afirmação que explicita os novos rumos das investigações na temática. Outro aspecto é a questão das fontes. A nova história da diplomacia medieval assume os documentos tradicionais, cartas de crença, tratados, memorandos, procurações, lança novas abordagens e incorpora novas fontes, como as narrativas de viagem, as crônicas, a literatura especular e as imagens. Nesse mesmo sentido, a nova história da diplomacia medieval deixa de focar nos problemas institucionais da diplomacia para incorporar novos temas como rituais, negociação e comunicação. Por fim, enquanto os primeiros estudos enfatizavam as rupturas entre a diplomacia medieval até o século XV e a diplomacia renascentista, por exemplo, com a questão das embaixadas permanentes ganhando destaque, a nova historiografia pensa a diplomacia como instrumento de resolução de conflitos, abrindo o campo para novas clivagens. Chegamos assim ao fim da aula 2 e, na próxima aula, iremos apresentar algumas linhas de investigação da nova história da diplomacia medieval. Até lá!